Hoje o seu Zé Roteiro vai falar sobre o 3 Atlas. E aí, cometa ou nave espacial? Roda a vinheta, editor. E para começar a falar sobre o 3 Atlas, primeiro a gente tem que entender o que ele é, né? Segundo a NASA, ele é só um cometa, né, que é interestelar e está atravessando o sistema solar, né? Aqui nas minhas pesquisas, né, diz que ele foi descoberto no dia 1º de junho, né, julho de 2025, pelo telescópio Atlas, né? Então por isso que vem o nome 3, por ser o terceiro objeto interestelar, e de interestelar, e Atlas pelo nome do telescópio que o descobriu. Então, segundo a NASA, o 3 Atlas é só um cometa que está atravessando o sistema solar. Só que tem algumas coisas estranhas que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Primeira delas, mudança de velocidade, mudança de direção. Aparentemente ele vem seguindo uma rota própria, é uma rota totalmente diferente dos outros cometas, né? Então algo estranho não está certo, mas a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Já sabemos o que é o 3 Atlas, né? Segundo, né, o que a NASA e as agências espaciais estão dizendo. 3 Atlas, um cometa que está atravessando o sistema solar. Mas qual é a dimensão desse cometa, né? Aí a gente começa a tentar entender o tamanho do perigo que esse cometa traz, não só para a Terra, mas para os outros planetas também. E se for uma nave espacial, ainda muito pior pelo nível, né? Segundo alguns estudos, né, o 3 Atlas ele pode ir de 320 metros até mais ou menos uns 6 quilômetros de diâmetro, né? De diâmetro. Ou seja, você imagina uma nave de 6 quilômetros. Mas não é só isso não. Há alguns outros relatos que eu vou deixar aqui, ó, alguns cards, né, de algumas outras fontes que não são tão confiáveis quanto a NASA, né, que dizem que ele pode chegar até 15 quilômetros, que pode ter 11 quilômetros, 15 quilômetros. Então você imagina, se um objeto interestelar desse tamanho, que muda de velocidade e que muda de rota, for uma nave espacial, eu acho que é melhor começar as pessoas começarem a se preocupar. Por isso que eu demorei muito para produzir esse vídeo, porque eu estava pesquisando muito para saber o que realmente estava acontecendo. E as pesquisas são complicadas, são assustadoras, pois há grandes indícios, né? Não é totalmente descartado que o 3 Atlas seja uma nave espacial, seja um objeto espacial, uma sonda interestelar. Não é descartado. Então o que acontece? Eu vou deixar alguns encardes aqui de alguns cientistas que acreditam, né? Principalmente tem um cientista de Harvard que acredita que o 3 Atlas seja um objeto alienígena, né? Então eu vou deixar algumas coisas aqui. E onde eu comecei a me preocupar, onde eu comecei a estudar e comecei a tentar entender sobre o 3 Atlas, foi no final de setembro. No final de setembro, né, tinha uma previsão onde, né, no dia 3 de outubro, né, que passou agora, nesses últimos dias, o 3 Atlas iria passar muito próximo, né, uma distância próxima relativamente ali, de Marte, onde a humanidade tem várias sondas, né, vários módulos que conseguem capturar imagens. Então todos estavam esperançosos para que nesse dia 3 de outubro ele passasse e a gente conseguisse ter uma percepção mais conclusiva do que seria e de como seria esse 3 Atlas, que é um cometa, como seria esse cometa, como do que ele era projetado. Nós já sabemos que ele é projetado de CO2, de H2O, né? Ele é composto com gelo, então a gente já sabe algumas coisas, mas a gente ia ter umas informações mais específicas. Só que aconteceram, né, algumas coisas que complicam.
Sobre essa informação do dia 3, eu vou deixar aqui, ó, pode ver, tem alguns prints aqui que eu vou deixar para vocês saber que realmente era isso, ó. A NASA até anunciou no site da NASA sobre o dia 3, só que por incrível que pareça, né, no dia 2 a NASA fechou. Simplesmente ela parou a maior parte das atividades, não está atualizando o site, não está falando sobre quase nada, porque segundo ela, segundo o corte de gastos, né, do governo americano. Então, se liga nesses prints aqui, ó. Olha vários prints que eu estou colocando aqui na tela, que dizem sobre esse corte de gastos, sobre o fechamento da NASA. E não é só isso não. Mais de 15 mil funcionários da NASA, mais de 15 mil funcionários da NASA foram afastados compulsoriamente. Aí fica a análise e o pensamento. Será que eles estão tentando esconder alguma coisa de nós? Será que realmente a NASA fechou por falta de gasto? Porque lá em 2023, eu tenho aqui uma notícia aqui, ó. Lá em 2023, a NASA também fechou. Mas lá em 2023, por corte de gasto, foi só 1.000 funcionários afastados. Um pouquinho mais de 1.000 funcionários afastados. E agora, 2025, mais de 15 mil funcionários, ficando só 3 mil funcionários, um pouquinho mais de 3 mil funcionários na ativa. É um pouco estranho, né? Se você tivesse que guardar um segredo, você preferia guardar com 18 mil funcionários, 17 mil funcionários, ou você preferia guardar com 3 mil? Quanto menor o número, mais fácil de guardar segredo. Pensa nisso. E por que a NASA não divulgou as imagens do dia 3? Sendo que estava tudo posicionado, nem a NASA, nem a Agência Espacial Europeia, nem nada divulgou as imagens do 3 e Atlas até agora. Até o presente momento onde eu estou gravando esse vídeo, nenhuma agência espacial divulgou as imagens do 3 e Atlas. É estranho, não é? Para pra pensar. Então foi esse motivo que me fez parar e pensar: será que realmente o 3 e Atlas é só um cometa, assim como a NASA está falando no site dela, que não corre risco desse cometa ser uma nave espacial, ou esse é uma nave alienígena interestelar que está vindo em direção à Terra? Porque assim, a partir de agora do dia 7, se eu não me engano, essa semana já, o 3 Atlas passa a ser invisível, porque ele está indo em direção ao Sol. Então, devido aos raios solares, a gente já não consegue mais visualizar. E ele só vai voltar a ser visível lá para dezembro. Então você imagina, esse tempo todo. E quando ele voltar a ser visível, já vai estar praticamente em rota com a Terra, ele já vai estar próximo à Terra. Vai ser quando ele passará, de mais ou menos dia 25 de dezembro, vai ser o dia que ele vai passar próximo da Terra. Fui pesquisar, né, com o nosso amigo ChatGPT, com várias outras fontes, por que o 3 Atlas ele muda de direção e muda de aceleração? Por quê? Né? Por que o 3 Atlas muda de direção e de aceleração? E a explicação, tá aqui, eu até deixei anotado aqui, né? A explicação mais aceita é que a sublimação, quando o cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que os gases congelados, como o CO2, o CO e o H2O, escapem do núcleo. Esse jato de gás age como um mini foguete natural, acelerando levemente a direção da velocidade do corpo. Mas pensa comigo, pensa aqui comigo, será que essa propulsão realmente é devido aos gases? Ou será que ele tem uma propulsão natural, uma propulsão? Porque eu vou deixar alguns prints aqui sobre um estudioso de Harvard, um cientista de Harvard, que acredita que esse objeto interestelar ele tem a propulsão à fusão nuclear, como que se diz? A propulsão nuclear. Então você imagina, né? Pode ser só os gases, mas pode ser uma propulsão nuclear. Por isso que ele consegue viajar a mais de 200 mil km por hora. Mais de 200 mil km por hora. Você imagina um objeto interestelar cruzando o sistema solar a mais de 200 mil km por hora. Por que os cientistas pediram para que a gente não tente, né? Para que algumas agências, alguns lugares não tentem mandar sinais de rádio, sinais para o cometa? Por quê? Né?
Aí, segundo a explicação dele, significa que assim, ó, se for só um cometa, ele não vai responder. Mas se for um objeto realmente interestelar, realmente uma nave espacial, pode colocar a Terra em perigo. Acredito eu, né, e lendo um pouquinho, por dois motivos. Primeiro motivo, por mostrar que nós somos totalmente atrasados, porque se eles estão viajando através do sistema solar com uma tecnologia tão avançada como essa, o que a gente tem aqui na Terra foi ultrapassado há muito tempo por eles. E sinais de rádio para ele vai soar arcaico, né? Vai soar como na época das cavernas, né? E também, né, no caso, poderia soar hostil. Então, tendo medo disso, né, e explicando que como é um cometa ele não vai responder, eles pedem para não enviar sinais. Mas esse também não seria mais um dos motivos para a gente começar a desconfiar sobre tudo, né? E a gente começa a pensar, né? Vou até deixar aqui o celular com os estudos que a gente completou. Então a gente começa a pensar, o que será o 13 Atlas? Será que realmente a NASA está certa e o 13 Atlas é só um cometa interestelar atravessando, né, o nosso sistema solar? Ou será que o 13 Atlas é mais do que isso? É uma nave alienígena onde eles estão com um plano de chegar até a Terra, ou não, ou só uma nave alienígena de reconhecimento do sistema solar. Então a gente não sabe, porque segundo alguns relatos, né, esses não tem fonte confirmada, mas tem algumas coisas que eu não tenho a fonte confirmada deles, mas alguns relatos dizem que o 13 Atlas ele voa em rasantes perto dos planetas. Será que esses rasantes perto do planeta não são para que eles colham a informação desses planetas e saibam o que tem dentro desses planetas, para que mais para frente ou daqui a algum tempo eles possam vir até esses planetas? Ou será que eles estão numa viagem de exploração ao planeta Terra? Não sabemos. E isso só vamos saber lá para o dia 25 de dezembro, que vai ser o dia que ele vai passar mais próximo da Terra. Então, se você quer saber isso e muito mais, não deixe de acompanhar o nosso Zero Roteiro, que está sempre trazendo atualizações sobre tudo o que acontece no mundo, fora do mundo e interestelar. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou bem interessante o que a gente trouxe hoje, todas essas informações, todo esse estudo, porque foi horas e horas de estudo para trazer tudo certinho para você, todos os prints dos sites, tudo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de curtir, de compartilhar, de comentar, de deixar sua opinião. Será? É uma nave espacial ou é um cometa interestelar? Deixa sua opinião nos comentários. E se você tiver mais alguma informação ou algum assunto que você quer que a gente estude e aborde aqui no canal, deixe aí nos comentários. Beleza? Um abraço do seu amigo Robert. Esse é o seu Zé Roteiro e é nóis!